nossos palpites aqui, palpites do Brasileirão Betano 2024, São Paulo e Corinthians, clássico desse final de semana em Brasília. Eu acho que abriram a jaula do monstro, hein? Corinthians. Abriram a jaula do monstro. É um amigo, uma boa frase. Um amigo meu corintiano que fala soltar o King Kong. Sormani, o seu palpite. Vamos, Corinthians. O Sormani, então, votou no Corinthians. O palpite do Sormani é Corinthians, a exemplo do Facincani. Você, Leandro Quesada. O momento todo é do Corinthians. O Corinthians está jogando melhor que o São Paulo. O Romero, ele é muito mais decisivo que o Caleri. Né? Dito isto, mas o King Kong está solto. Abriram a jaula do monstro. Vai atrás da né? Pode colocar no Corinthians também o Quesada. Nesse caso aqui, o meu palpite para esse fim de semana... O São Paulo tá numa depressão desgraçada. Caiu até o Zeppelin, bicho. O meu palpite é Corinthians, cara. É muito... todo mundo aí, Corinthians. Bom, se errar foi um erro coletivo. Como é que fica o Zubeldia? Eu achando que isso aí vai acabar goleada pro Corinthians. Goleada mesmo, mano. Caramba. Olha aqui pra mim. 4-0. Eu acho que vai ser um jogo assim. E aí o Corinthians precisa muito dessa vitória. Irmão, é o seguinte, esse programa aí, o Placar TV, é quase que uma Corinthians TV camuflada, né? É inacreditável, velho. O programa inteiro, os caras se pautaram na derrota do Corinthians. O foco do programa foi o Corinthians. Em momento algum, os caras se pautaram na vitória do São Paulo. Enfim, vamos acompanhar, rapaziada. O foco foi o Corinthians, cara. Os caras fizeram um programa para falar com os corintianos. Em momento algum, a narrativa deles no programa foi para falar com os são paulinos que estavam acompanhando. Uma vergonha. Enfim, vamos acompanhar os caras com esse semblante de luto, né? Com esse semblante aí de velório no programa dessa segunda-feira. Apesar dessa derrota, derrota, né? Derrota, 3 pontos para um, nenhum ponto para o outro. Corinthians poderia... Apesar dessa derrota, daqui a pouco eles vão encontrar algum fator positivo nessa derrota. Já começou falando, apesar dessa derrota. Se conquistasse essa vitória, hoje está numa situação melhor no campeonato. Porque a rodada toda foi muito boa para o Corinthians. Todo mundo ajudou o Corinthians, menos o Corinthians se ajudou. Olha essa jogada aí. Essa jogada é o Super Martínez. Olha a jogada que o Martínez faz, queimei a língua. Aí o Garro toma a decisão errada. O Garro, inclusive, fez uma partida ruim ontem. O cara até quase que pulou da cadeira para falar de uma jogada normal, cara. O Martínez, ele fez literalmente o que qualquer meio-campista mediano tem por obrigação fazer. O cara viu o campo aberto para correr, correu e tocou de lado. Tocou de lado ali. Nada demais. Só que é o Super Martínez. É o craque de bola. Abaixo do que ele pode fazer, tá? Eu não teria tirado o Garro no segundo tempo, porque um jogo tão difícil como esse, uma bola parada, pode resolver. Agora, Flavinho, para não falar muito aqui, a gente discutir, né? O Corinthians ontem, apesar de estar jogando com 10, após a expulsão do Fagner nesse pênalti claríssimo, belíssima jogada do Caleri que passa pelo Ramalho, pelo Charles e recebe o pênalti aí do Fagner, o ex-jogador, o aposentado que joga ainda no Corinthians. 500 e cacetada jogos, hein? Aposentado. Não, mas ele tem contrato até 2026. Absurdo. Mais 2 anos. Quem fez esse negócio, sinceramente, não entende nada de administração. Né, O Corinthians volta, aí o Lucas Moura marcou depois de 13 jogos. Aí teve até uma confusãozinha e tal, porque o Luciano queria bater, aí o Caleri pegou a bola do Luciano, deu pro Lucas, tal, ainda bem que saiu o gol, senão ia ter problema no vestiário. Na volta do segundo tempo, o Corinthians volta melhor, Romero perde pelo menos 2 gols feitos, não é? Nossa, teve um que foi inacreditável. Inacreditável. Mané, Corinthians volta melhor. O jogo ficou franco. O Corinthians no desespero, porque com 1 a menos, perdendo o jogo, não podia ficar se defendendo. Teve que ir pra cima e o São Paulo teve um monte de oportunidade pra fazer o gol. O São Paulo perdeu um caminhão de gol, rapaziada. O jogo ficou franco, ficou lá e cá. Mas tem que exaltar ali o Corinthians, né? Tem que falar que o Corinthians voltou melhor. Aí a expulsão, depois que a gente vai ver mais na frente aí do Ramalho, Ramalho foi juvenil no lance, já havia sido marcada falta pro São Paulo, aí ele não gostou que o Luciano Malandro, né, tentou dar um chapéu ali, aí ele não gostou e deu uma cotovelada no Luciano e foi expulso. A partir daí acabou o jogo pro Corinthians. E aí o São Paulo se aproveitou. Esse foi o rato que perdeu. Era pra ter sido ontem fácil, um 5-2. O Corinthians fez o seu primeiro gol com 9 jogadores, né? Com 9 jogadores, já estava 2-0 pro São Paulo. E ainda teve uma chance. Esse foi o Ramalho sendo expulso no lance foi infantil o Ramalho. As duas expulsões bestas do Corinthians, né? O Fagner pela sua Eu acho que o Ramalho mais. O Fagner, ele é violento, certo? Mas ele não fez de propósito. É pior do que isso. Porque quando ele faz de propósito, tá dentro daquilo que ele quer fazer, que é machucar os outros. Sim. Só falta falar que a intenção do Fagner era fazer um carinho
no tornozelo do Caleri. Só falta falar que o Fagner queria alisar o tornozelo do Caleri. Pelo amor de Deus, irmão. Ele perde o time da jogada. Por quê? Porque já é um ex-jogador em atividade, entendeu? E não é de hoje, já é um ex-jogador em atividade já há um bom tempo. Gol do Arboleda ali, o segundo gol, aí o Corinthians vai diminuir com o Yuri Alberto. Mais um gol. Fala, Esse lance hein? do Romero, eu não sei se foi impressão de vocês, mas acho que não seria validado o gol, viu? Aquele Eu acho que que ele o perdeu. Romero... eu acho que... Podem perceber que a retórica aí da análise deles é sempre voltada ao Corinthians, é sempre voltada a falar com os corintianos. Em momento algum aí eles estão falando com os São Paulinos. Só vocês fazerem uma interpretação que vocês percebem que em momento algum eles estão falando com a torcida do São Paulo. Eles estão falando com os corintianos. A análise é totalmente corintiana. Sim, professor Mani. É que eu queria mandar um abraço pro pessoal da TV que faz a transmissão. Pô, mostra os lances nas mais variadas imagens. Até porque... Aquela entrada lá, tem uma cotovelada no Yuri, que quem tá vendo o jogo como a gente... Então, a gente não consegue ver. Então, a gente não... Os caras tá inconformado por causa de uma tal cotovelada no Yuri e queria um cartão vermelho pro São Paulo também. Faz uma análise mais próxima da realidade do jogo, né? O Wellington foi o Alan Franco agora, acho que não. O Alan Franco foi, acho que no Romero. É engraçado. E o Wellington não. Foi pra expulsão completa. Tem jogos da Libertadores, né? Aí tem um... Acontece, um erro na transmissão. A transmissão não é nossa aqui da Globo, hein? Você que está acostumado com o padrão Globo. O padrão Globo é ruim. É ruim. Eles cortam o lance pra mostrar que bancada. Eu vou discordar de você, Entendeu? tá? Só pra não. deixar claro que eu acho o padrão da Globo Bem, excepcional. eu acho a transmissão da Globo muito ruim. Os diretores de televisão não têm sensibilidade no jogo. Eles cortam o lance, sai o gol. Ao invés de eles mostrarem os jogadores comemorando, eles mostram aqui bancada. Eu não quero ver torcedor. Eu quero ver o jogador comemorando o gol. Eu quero ver qual vai ser a reação deles. O que vai acontecer. Se vai ter isso, se vai ter aquilo. Por que me interessa ver o torcedor vibrando aqui bancada? Cortam várias vezes o lance pra mostrar a torcida. Eu não gosto disso. Ontem teve um lance claro pra expulsão. A O gente Corinthians não pra mostrou. isso. Não mostrou. Foi prejudicado. Eu não vi. Nesse sentido, o Corinthians foi prejudicado, tá? E o lance... Pô, Facincani, até você, irmão. Até você, velho, tá entrando nessa. Depois que o Facincani entrou aí na Placar TV, até os palmeirenses, eu vejo muita crítica em relação a ele. Mas não dá, hein, Facincani? Olha que eu gosto dele, cara. Desses daí, eu acho que é o único que faz comentários interessantes, mas até ele tá entrando nessa. Passou batido, porque depois o VAR teve a desculpa de, olha, essa imagem não tínhamos. Claro que tem imagem. Claro que tem imagem. O VAR deveria usar todas as imagens. O problema da é que televisão e a do VAR. a CBF não deveria vender o campeonato. Ela deveria vender o campeonato e imagens. Ela deveria ser responsável por tudo isso. Só que quem compra, que é a Globo, ou agora já tem outras emissoras comprando também, eles querem fazer essa papagaiada de mostrar a torcida, entendeu? Ficar mostrando a torcida. Eles adoram mostrar a torcida. Adoram, entendeu? Porque se fosse um campeonato gerido, as imagens, pela organizadora do campeonato, não ia mostrar a torcida pra quê? Tem que mostrar o jogo. Eu quero ver o jogo. O jogo. E você perde muitos lances importantes. Ó, a entrada ali do Ramalho é totalmente desnecessária. Flavinho, eu acho assim, é um show televisivo, as imagens são legais e tal, mas eu acho que imagens cruciais, vitais pro entendimento do jogo, elas não podem ser escondidas. Pô. Tá vendo? A minha análise acaba sendo prejudicada porque uma hora depois vai aparecer alguma imagem de algum lugar, mesmo que não seja oficial, mostrando o quê? Pô, aconteceu um lance que poderia ter mudado a história do qualquer jogo. câmera oficial, seja da CBF ou da transmissão, tem que ser utilizada para... Também acho. Eu tô falando da imagem oficial, você tá na arquibancada e grava. Não, é o celular, aí não tem como. Dizendo que toda a imagem que estiver à disposição tem que ser utilizada e acabou. Essa vitória do São Paulo traz um Já ânimo... que há o... Olha o que tá escrito aqui no GC, ó. Corinthians foi prejudicado pela má arbitragem ontem. Aqui eles já estão afirmando, né? Má arbitragem. Irmão, que narrativa porca. Que narrativa porca desse programa, rapaziada. Na moral, cara. Os caras estão falando de uma forma totalmente voltada ao Corinthians. Em momento algum, os caras exaltam o São Paulo. Não precisa nem exaltar. Apenas parabenizar o São Paulo. Venceu o clássico e venceu bem. Em jogada nenhuma envolvendo ali, né? Jogadores do São Paulo, que os corintianos estão falando que tinha que ter expulsão. Nenhuma dessas jogadas era pra ter sido expulsão, rapaziada. O Caleri, na jogada que estão falando que ele deixou a mãozada no jogador do Corinthians, o jogador do Corinthians puxa o Caleri, foi falta antes. Então, assim, são lances, cara, que não tem polêmica nenhuma. Os caras estão querendo criar uma polêmica inexistente, estão querendo criar uma narrativa que não existe, velho. A tecnologia tem que usar. O São Paulo perdeu o gol pra caramba também. Esse daí foi o terceiro. Mas também tem uma coisa, o jogo muda de figura com a expulsão. Com a expulsão. Com a do Fagner. Exatamente. O Corinthians não estava mal, o São Paulo também estava horrível. Estava horrível. Mas era... Não, mas foi justa a expulsão, né? Não, Não foi maldade não, viu? Eu não sei. É ruindade, ele perde o time. Pra mim, quando o Fagner envolvido em qualquer lance, se tem um crime ali, o Fagner tá envolvido, ele pode ser... Se ele tá na cena do crime, passando, tomando sorvete, exato. Se ele passa na cena do crime, por ali, ele tomando sorvete, opa, o Fagner passou ali, segura ele. Não deixa ele sair, entendeu? O que eu tô dizendo é, o jogo condiciona em favor do São Paulo pós-expulsão. Era um jogo igual, ruim, porém igual. Tá? Mas o Corinthians, mesmo com 10, ele volta bem com a entrada do Coronado. Sim. O que eu queria falar é o seguinte,
corintianos e a mídia corintiana reclamando demais da arbitragem. Você tem que reclamar do Fagner. Se o Fagner não faz essa bobagem, Claro. primeiro, não teria sido pênalti. Segundo, não teria sido expulso. Óbvio. Então o Corinthians perdeu o jogo de ontem. Não foi porque o árbitro deixou de expulsar. Tomou 1 a 0 fulano. menos. Exatamente. Ele não deixou de. Perdeu porque ele deixou de expulsar o fulano que deu uma cotovelada. Beltrano, não. Quem jogou o jogo do Corinthians na lata do lixo foi o Fagner. Foi o Fagner. Então parem, por favor, de culpar a arbitragem. Parem de esconder. Isso aí eu concordo, isso daí beleza. Finalmente, depois de vários minutos aí, né, do vídeo rolando, finalmente um comentário sensato, velho. Finalmente. Passar pano pra quem vocês têm que apontar o dedo. Se o Fagner não faz isso, se ele não faz isso, acabava o primeiro tempo. No vestiário o Ramon podia mudar uma coisa. Claro, aqui, entra o Coronado, melhor time, sei lá, se arranca. Era outro jogo. Agora, ele vai pro vestiário com um jogador a menos e com 1 a 0 nas costas. Quem jogou o Corinthians na lata do lixo foi o Fagner. Sim. Foi ele. Não me venha com esse papo furado de arbitragem. Eu não engulo. Pra mim, quem destruiu o Corinthians foi o Fagner. Eu quero explicar. Posso explicar É rapidinho? bom deixar bem claro o seguinte: teve um lance pra expulsão do São Paulo. Teve. Ponto. Mas o jogo. Parei por aqui, rapaziada. Na moral, parei. Na moral. Assim, em momento algum, os caras falam a respeito da vitória do São Paulo. Os caras ficam o tempo todo falando da derrota do Corinthians. O foco é o tempo todo o Corinthians. Parei. Não tenho mais estômago pra continuar esse react. Quem quiser assistir o vídeo original, né, do Placar TV, vê lá no canal deles, enfim. Tamo junto, rapaziada. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, porque pra mim chega. Pra mim já deu. Não consigo mais reagir, não. Tenho mais estômago, não. Tamo junto. Abraço a todos.